Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao vídeo de Imagens Cast dessa quarta-feira. Quem fala aqui é o Manu. Quem fala... Nossa, eu tô sempre errando, bicho. Quem fala aqui... agora sim. Quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranhão. E aí, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do troca-troca generalizado. E hoje a gente vai falar sobre mudanças, troca-troca de bandas que melhoraram elas. Mas antes, os reclames do Manu para a galera. Troca-troca generalizado é bom. Vamos lá, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like, por favor. A gente tem muito mais visualização do que like nos vídeos. E o like é fundamental para que os nossos vídeos sejam recomendados, para que a gente continue crescendo. Então, encarecidamente, não custa nada, cara. É só meter o dedo aí no botão do like e já era. Já ajudou. Já ajudou. E se além disso você quiser ajudar mais ainda, quiser e puder, e tiver sobrando algum trocadinho, qualquer trocado que seja, olhou o saldo da tua conta, tem 1.180.090 reais e 30 centavos, manda os 30 por Pix para nós, manda o Pix aqui pra gente. Qualquer que seja o valor, ajuda bastante. Beleza? Sabe o que ajuda bastante também? Você comprar o curso Comunidade MIC, do nosso amigo Marcelo Carvalho. Ele que é um dos grandes cantores do YouTube, ele que tem muita experiência, muita estrada, já passou por várias bandas, já passou por programas de TV, e tem esse curso para ajudar você a melhorar o seu desempenho, seja ele qual for o seu nível iniciante, intermediário, avançado, ele te dá dicas de ouro para que você melhore o seu desempenho vocal. Beleza? Clicando aqui no link que está na descrição e adquirindo através do link que está na descrição, você fortalece bastante o canal. Lembrando também que sexta-feira rola, vai pro ar, entrevista que eu gravei com o Amilcar, batera da Torture Squad. Ele que é um dos maiores nomes do heavy metal nacional, um dos grandes bateras do heavy metal nacional, e trocou uma ideia conosco, muito bacana, um cara muito gente boa. Eu repito que a internet não estava das melhores, então hora ou outra dava umas travadinhas, mas nada que comprometa o produto final. Ficou bem legal a entrevista, vocês vão curtir. Beleza? Mudanças que melhoraram bandas. Eu começo com você, Caio Maranhão. Vai para sua listinha de shopping, vai. Beleza. Bom, vamos para o quinto lugar, né? E eu vou colocar o Rolling Stones, né? A troca do Brian Jones pelo Mick Taylor. O Brian Jones, que foi um dos fundadores da banda, ficou de 62, 63 até 68, 69 e foi substituído pelo Mick Taylor, né? O Brian Jones, que teve na fase mais clássica da banda, na fase mais psicodélica. E muita gente vai perguntar por que eu acho que melhorou, porque a partir do Mick Taylor entrando na banda, a banda teve uma pegada mais bluesy, né? Mais rock and roll. Ele vai fazer o Sticky Fingers, vai fazer o Exile Man Street, o Has Got Soup e o It's Only Rock and Roll, But I Like It, que são discos fundamentais da discografia do Rolling Stones. Ele não chega a ser um compositor primordial da banda, mas ele melhora sensivelmente a parte instrumental e dá muito mais liberdade para as composições do Keith Richards e do Mick Jagger brilharem. Por isso que eu coloco ele no quinto lugar, embora respeitando o Brian Jones, mas eu acho o Mick Taylor um musicista melhor e que contribuiu muito para a banda se tornar uma das potências do rock and roll hoje em dia. Em quarto lugar, eu vou colocar os Beatles, né? Pô, mas os Beatles não sempre foi John, Paul, George e Ringo? Não, na verdade não. Quando eles começaram, o baterista era o nosso querido Pete Best. Pete Best, que foi substituído durante até as gravações do primeiro disco pelo Ringo Starr. Muito em função do Pete Best não conseguir tocar as partes das músicas no estúdio, entendeu? Para gravar o disco e tudo mais.
a banda optou por, através do empresário, o Brian Epstein, tirar o Pete Best e chamaram o Ringo Starr, que era um musicista de estúdio, já até um pouco conceituado na época, e daí foi essa formação que tomou o mundo de assalto e foi do início até o fim os Beatles dessa forma, do primeiro disco até o último. Em terceiro lugar, eu vou colocar, acho que é uma das mudanças mais polêmicas da história do rock and roll, que é do Van Halen, em 85, quando houve a troca do David Lee Roth pelo Sammy Hagar. Essa mudança foi muito controversa, porque o próprio David Lee Roth achou que era uma piada, porque eles fizeram um anúncio que iam mandar ele embora no dia 1º de abril, então ele achou que era uma pegadinha, dia da mentira, mas não, era verdade mesmo. E muito em função por conta das desavenças que estava tendo entre o David Lee Roth e os irmãos Van Halen, tanto o Ed quanto o Alex. E daí eles chamaram, por indicação do mecânico do Ed Van Halen, o Sammy Hagar. E daí a banda continuou de 85 até 96 com essa formação. E formação que todos os discos da banda chegaram ao número 1 das paradas americanas. Então foi um negócio impressionante. Em segundo lugar, eu vou colocar o Rush com a saída do John Rutsey para a entrada do Neil Peart na sua formação. Ou seja, você tira um baterista que era um baterista ok, para você trazer um dos melhores bateristas de todos os tempos, além disso, um dos maiores letristas do rock and roll de todos os tempos. Então, acho que foi uma troca muito saudável. O motivo alegado pela banda é porque o John Rutsey, ele era diabético e o estilo de vida de estrada estava prejudicando, principalmente porque ele gostava de beber e tudo mais, então estava atrapalhando a saúde dele. Então teve também as diferenças musicais, porque a banda queria ir para um rumo mais progressivo, enquanto o John Rutsey queria continuar no hard rock que eles já vinham fazendo. O John Rutsey gravou o primeiro disco do Rush, mas todos os outros discos foram gravados pelo Neil Peart, até o encerramento das atividades da banda. E em primeiro lugar, eu vou colocar o Pink Floyd, pela troca do Syd Barrett pelo David Gilmour, que daí foi a formação que impactou o mundo do rock progressivo e tudo mais. O Pink Floyd já era uma banda consolidada no rock psicodélico, eles já tinham gravado os 2 primeiros discos, só que o Syd Barrett, ele, através do consumo de drogas psicodélicas, entrou num declínio mental enorme. E a banda chamou o David Gilmour para ajudar nas guitarras, porém ficou um pouco tempo a formação dos 5. Logo depois, o Syd Barrett saiu da banda. Então foi meio que uma troca quase conjunta ao mesmo tempo, porque eles ficaram pouco tempo juntos. E daí o Pink Floyd se reorganizou, eles fizeram alguns discos até chegar no topo com o Dark Side of the Moon em 73, daí em diante só obra-prima da banda. E é isso, meus 5 primeiros lugares aí dessas mudanças que melhoraram bandas, na minha opinião. É isso aí. O meu top 5 vai ser um pouquinho diferente, eu acho que vai ser um pouco mais, como sempre, né? Eu trago bandas um pouquinho mais recentes. O cara gosta de velharia, de panela velha que faz música boa. Começando, eu vou começar falando de uma banda que eu amo, que eu idolatro, sobre a qual eu já falei aqui, inclusive, que é o Faith No More. Começou com este camarada aqui, o Chuck Mosley, no vocal. E já tinha lançado 2 discos. Mas foi a partir da entrada do
Mike Patton e da gravação do The Real Thing, que a banda realmente virou uma banda mainstream, principalmente com o clipe de Epic, que é um clipe épico, um clipe que até hoje ele é impactante, assim, é muito, muito impressionante visualmente e bem enigmático, inclusive. A música é maravilhosa, é um clássico. E do The Real Thing pra frente, eles lançaram muita coisa boa. O Angel Dust, King for a Day, Fool for a Lifetime, Album of the Year, Sol Invictus. E o Mike Patton é um vocalista que, cara, ele canta muito bem até hoje. Consegue cantar muito bem até hoje, embora a voz dele tenha mudado bastante. Aquela voz nasalada do The Real Thing tenha ficado no passado. Mas o Mike Patton é fenomenal e ele mudou o patamar da banda, que para mim é uma das minhas bandas favoritas atualmente. Em quarto lugar, vamos falar de Dream Theater, sim, e vamos dar o devido valor e a devida justiça ao vocalista que entrou no lugar do Charlie Dominici. Charlie Dominici, que gravou o primeiro disco da banda, When Dream They Unite, mas foi com James Labrie, com este rapazinho bonito, este rapazote, que a banda atingiu o status de banda gigante na década de 90, em plena explosão do movimento grunge, com músicas como Paul Meander e Another Day, Images and Words, conseguiu botar o Dream Theater uma cena, cara, na cena mainstream, assim, na MTV, uma onda de metal progressivo, explodindo junto com as bandas de grunge, negócio impressionante. Então, quarto lugar na lista fica com o Dream Theater. Em terceiro lugar, eu estou falando do Pantera. É o Pantera, meus amigos, acreditem ou não. O Pantera teve o Terry Glaze como vocalista durante 3 discos. Os 3 primeiros álbuns foram com... Você falou? Não, eu tava olhando a foto do Vinnie Paul, quanto que ele tá parecendo o Jimmy the Hammer do Massacration. Essa foto. Comentários sempre pontuais de Camarão. Muito, muito bom comentário. Só que aí depois Mano, olha que a banda... Mano, não são a mesma banda. A banda, com a entrada do Phil Anselmo, lança mais um disco chamado Power Metal, inclusive, que é bem legalzinho, confesso que eu gosto desse disco. Só que aí começam as pedradas, né? Cowboys from Hell, Vulgar Display of Power, o Reinventing the Steel, Far Beyond Driven, enfim. Só de escasso. O Great Southern Tenderkill, é esse nome que estava me faltando na memória. E só disco bom, cara. Só disco bom. Todos esses 5 discos eu curto bastante. A faceta mais pesada e mais thrash metal do Pantera. E os caras terminam depois do Reinventing the Steel no começo da década de 2000. Mas é fato que a mudança do Terry pro Phil mudou o patamar da banda e o Pantera virou uma banda muito melhor. Em segundo lugar, essa formação do Red Hot Chili Peppers com o Dave Navarro lançou um disco que eu não consigo gostar muito desse disco, que é o One Hot Minute. Tem gente que gosta pra caramba. Tem uma outra música legal, tipo Airplane, mas a verdade é que é uma mudança que, na verdade, é uma volta. Quando o Dave Navarro deixa a banda e o John Frusciante volta para a banda. E aí vem aquela trinca de discos que fazem um sucesso estrondoso, que é o Californication, o By the Way e o Stadium Arcadium. Com certeza uma mudança que transformou a banda, transformou o som, a sonoridade da banda e alçou a banda, realçou a banda ao mainstream, né, que eles tinham atingido já com Blood Sugar Sex Magic. O One Hot Minute não foi um fracasso, mas não se compara nem aos discos que eles haviam lançado antes, como com o próprio Frusciante, como o Mother's Milk e o Blood Sugar Sex Magic, e nem aos discos que eles lançaram depois com o Frusciante também.
Sim. Então, é uma mudança que não devia ter acontecido depois do Blood Sugar Sex Magic, que infelizmente aconteceu. Dave Navarro é um baita guitarrista. O trampo dele com Jane's Addiction é muito bom. E ele, tecnicamente, é até melhor do que o John Frusciante, mas pro Red Hot Chili Peppers, o guitarrista é o John. Não tem como. Em primeiro lugar, cara, não tenho como não botar essa mudança. Não tenho como não falar da Donzela de Ferro, que teve no seu vocal o Paul Di'Anno nos 2 primeiros discos, no Iron Maiden e no Killers. Só que no Number of the Beast eles tiveram que dar um salto de qualidade, que foi um salto de estratosfera, né? Um salto estratosférico. Eles botaram Paul Bruce Dickinson nos vocais e lançaram talvez o maior clássico da história do heavy metal, que é o The Number of the Beast, e depois o Peace of Mind, e depois o Power Slave, enfim. E, cara, com certeza para mim é a maior mudança da história do rock and roll, a mudança que mais fez bem para uma banda na história do rock and roll, que a identidade que o Bruce traz para Donzela é um negócio absurdo. Os vocais dele são bem diferentes dos vocais do Paul, mas são bem mais marcantes, bem mais potentes. Curioso que os vocais do Blaze Bayley também são bem diferentes dos vocais do Bruce e bem diferentes dos vocais do Paul Di'Anno, mas não trouxeram o impacto que o Bruce Dickinson trouxe. O Bruce é um cara que se mostrou insubstituível no Iron Maiden, né? Ele foi substituído, mas não deu certo. Então, esse é o meu primeiro lugar e essa foi a minha listinha de shopping. Essa foi a nossa lista das mudanças que melhoraram bandas. A gente que fez um de mudanças que pioraram bandas. Tem aqui no canal, então procura aí para quem não assistiu. O que vocês acharam? Comentem aí. Se vocês têm alguma mudança que melhoraram bandas que a gente não citou, comentem. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Deixem um like, que é muito importante. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. Adquiram o curso Comunidade MIC do Marcelo Carvalho para fortalecer o canal. Não se esqueçam que sexta-feira tem entrevista com o Amilcar da Torture Squad. Beleza? Ficou muito bacana. Não percam. Até o vídeo de amanhã. E falou.